Olá, você que acompanha os conteúdos do Volts aqui no YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui com o Marcos Caldas, que é um ilustrador maranhense que vem contribuindo aí para a arte, para a cultura local, e hoje a gente vai bater um papinho sobre o trabalho dele e principalmente sobre o lançamento da HQ Causos Fantásticos da Manguda. Marcos, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Bom, então para começar já, para quem não te conhece, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa paixão por ilustrar. É até meio clichê falar, porque basicamente a gente que trabalha com quadrinho, com ilustração, a gente começa pequeno, desenhando na escola, desenho animado na TV. Eu sempre fui o cara do fundão que não assistia aula e desenhava. E aí eu fui carregando isso comigo e não parei. É simples assim. Tem gente que para e deixa apenas como hobby. Eu acabei mantendo como hobby e também como trabalho. E aí eu trouxe para minha vida, basicamente é o que eu sou, é isso. Ilustrador, desenhista. Ou então a gente pode dizer que a gente tem aqui essa paixão e essa dedicação em mãos, né, no lançamento agora em setembro, de Os Causos Fantásticos da Manguda, né, e esse é o teu primeiro quadrinho, né, primeiro quadrinho que tu lança, que tu publica. Publicação então, minha é a primeira. Sim, então eu queria, para te dizer pra gente, assim, porque tu já é ilustrador, já tem esse background da ilustração, eu queria que tu comentasse como é que é essa experiência pra ti do quadrinho, né, porque eu imagino que o processo criativo seja um pouco diferente. Então, como é que é essa experiência para ti? Porque a ilustração ela tem uma função de gerar imagens a partir de um contexto, seja editorial, seja publicitário. A ilustração ela é usada há muito tempo antes da foto, a ilustração era que trazia a imagem pro leitor. E os quadrinhos, eles são uma linguagem, né, um contar de histórias, e nem todo ilustrador faz quadrinhos e nem todo quadrinista faz ilustração. Juntar as duas coisas é fácil, mas também tem a questão de contar histórias, da narrativa. E como é a minha primeira publicação, isso aqui basicamente sou eu me divertindo. Eu gosto muito de dizer que eu trabalho com o que eu gosto de fazer e para mim todo trabalho é meio que divertido, porque eu acabo mexendo com conhecimento, com cultura pop, com tudo, então é bem isso, assim, a coisa eu tenho aqui, o ilustrador está aqui, mas o contador de história também está. Muito bacana. Bom, e aqui no título a gente já consegue, né, o título já diz um pouco, né, o Manguda, então você traz esse elemento muito emblemático da lenda local aqui, e eu queria que tu me compartilhasse com a gente de onde é que veio essa ideia, de onde é que são quadrinhos de terror, né, de suspense, ficção científica, eu queria que tu dissesse de onde é que veio essa ideia da construção da narrativa. Basicamente é o que eu consumo. Como leitor de quadrinhos, eu gosto muito de quadrinhos de terror, de ficção científica, de várias nacionalidades, desde do europeu ao argentino, que produz coisa muito boa, o mangá também. E cinema, eu sempre gostei muito de filmes de terror desde pequeno, assisti escondido. E isso aqui basicamente é uma homenagem às pessoas que vieram antes de mim, porque o quadrinho de terror no Brasil ele tem uma tradição já desde a década de 50. E que, além de trabalhar com figuras tipo Drácula, lobisomem, lendas nórdicas, que era o que tinha muito nessas publicações, alguns artistas também trabalhavam com temas regionais, tipo interior de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, tem vários cauzinhos, o Velho do Saco e tal. Então, essas histórias elas permeavam essas publicações. E todas elas traziam uma coisa que é muito característica do quadrinho de terror no Brasil e no mundo, que é essa figura misteriosa e que apresenta as histórias. No caso até dos contos da cripta, a gente tinha o Crypter, né, que era aquela caveirinha que aparecia rindo, contando as histórias. Em algumas publicações tinha a Bruxa Velha, o Guardador de Corpos. Eram figuras assim que apresentavam as histórias. Aí eu resolvi pegar a Manguda, que é uma figura nossa emblemática, que é uma farsa local que subiu o status de lenda, né? E ela tem essa característica de ser uma coisa assim meio fantasia, meio real. E aí poxa, por que não usar a Manguda como essa porta-voz dessas histórias? E aí voltando para as histórias, são histórias que podem acontecer em qualquer lugar do mundo, com qualquer pessoa, mas o cenário é o Maranhão
e nós, né? Nossa cultura e tal. E eu acho que a minha ideia com a revista, porque eu cresci lendo essas histórias sempre nos Estados Unidos, situadas em São Paulo, na França. Os franceses fazem histórias em quadrinhos sobre os franceses, os americanos fazem sobre os americanos. Se eu posso fazer histórias de terror e tal, por que não situar num lugar que eu conheço, né? E que também algumas coisas eu ainda não conheço e estou conhecendo por conta das pesquisas, né? Então está sendo uma mão na roda para mim também como artista. Sem dúvida, essa é uma escolha bastante acertada, né? E, bom, Marcos, em alguns momentos pontuais da história, né, a gente consegue perceber um certo tom de crítica a algumas situações que acontecem na sociedade. Eu queria que tu me dissesse assim, queria saber de ti, se tu acha importante trazer esse tipo de temática para dentro da ficção. Eu acho, cara, porque assim, essas histórias basicamente são causas que a gente ouve por aí nas conversas de família, na nossa vivência cultural como um todo, e elas são automaticamente embebidas dessas vivências dessas pessoas que muitas vezes são de áreas rurais, pessoas que vivem em comunidades ali com mais dificuldade de acesso à leitura, à cultura. Elas até acabam criando o seu próprio movimento cultural independente de Estado e de poder aquisitivo. E eu acho legal colocar nessas histórias a vida do jeito que ela é. Por mais que os temas sejam fantásticos, o horror, a ficção científica, eu sempre quero dar um jeitinho de colocar a nossa figura padrão, que é o povo, que somos nós que temos que trabalhar todo dia, que temos que pensar, até aquela coisa, tem que matar um leão por dia para comer no dia seguinte, e esse é o cenário. Eu acho que se privar de fazer essa reflexão, por mais que seja num detalhe, ou num diálogo, ou numa cena de fundo, mostrar alguma situação do nosso cotidiano real, que é muito difícil, eu acho que quem quer contar histórias, era legal não se privar de fazer essa crítica e mostrar aquelas coisinhas que às vezes incomodam a gente, mas que a gente às vezes passa batido. E talvez você vendo isso num produto cultural, num filme, numa série, chama atenção e você desperta para isso aqui é um problema e quem sabe a gente possa resolver junto. Tá? Isso aí, com certeza. Bom, e essa é uma publicação trimestral, né? Então, isso. A primeira saiu agora em setembro. E aí eu queria saber o que você pode já adiantar pra gente aí. Qual o spoiler que você pode dar pra gente da segunda edição? Ela é trimestral porque é o que eu dou conta de fazer, porque a produção das histórias requer muita pesquisa. Às vezes eu tenho que, por exemplo, na próxima edição vai ter uma história que se passa em Araioses, Frecheira e Araioses, que é o local de origem do meu pai. Aí tem o Atins, que é a minha mãe, e aí a história se passa em 1950, que é quando ele saiu de lá e veio para cá com 18 anos. Então as memórias dele, às quais eu baseio a história, que eu pego algumas falas, algumas coisas que ele conta, e aí eu desenvolvo um roteiro em cima, se passam naquele período. Então eu tenho que pesquisar o local, tenho que pesquisar a vida, como era naquela época. Mas no caso da história dele, é muito engraçado porque ele vai dançar um forró, que é longe do povoado onde ele vive, ele tem que botar a roupa de dançar numa sacola e atravessar o matagal. Eu comprava o perfume a retalho e tal, e aí essa é a história que ele conta, mas eu vou dar um jeito de inserir esse elemento fantástico, que nessa história específica, o spoiler, é uma onça. Só que em Araiose não tem onça, nessa parte do Maranhão. Aí a história vai, o que essa onça está fazendo aqui, como foi que ela foi parar, tem algo sobrenatural, não tem? Então as histórias são sempre assim, terror, fantástico, aquela coisa inexplicável, aquele caos popular que passa de boca em boca. Então vai se ver muito disso nas próximas edições. Então é isso, Marcos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela tua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho com a gente, né? E ficou em dúvidas, assim, com certeza esse papo aqui faz a gente pensar um pouco sobre a importância, né, de investir e de consumir a arte e a cultura local, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E falando em apoio, né? Quando a gente fala em apoio, uma boa forma de apoiar o seu artista, o seu ilustrador favorito é acompanhando, né? Acompanhando as redes sociais. Então, deixa aí para o pessoal como é que te encontra nessas redes e como é que faz para adquirir também os causos fantásticos da Manguda, que com certeza a galera aí tá já curiosa para saber. Tá, eu tenho o Facebook e o Instagram, que é onde eu movimento mais assim, as publicações e tal, tanto que as primeiras histórias foram publicadas lá, é o marcos.caldas,
e no Facebook é Marcos Caldas. E a revista está sendo vendida em 2 pontos de venda aqui em São Luís, que é a Banca JK, lá do João Paulo, que tem dado um apoio fantástico para a gente que trabalha com quadrinhos, o André Rios, e no Chico Discos, o Café Guará. Deixei lá também. E comigo, em contato pelo Instagram ou na feirinha de São Luís. Aos domingos eu estou lá vendendo revista. Então é isso, pessoal. Não deixem de acompanhar o Marcos e não deixem de acompanhar o Volts também, né? Então, terminando esse vídeo, já manda para alguém que você sabe que curte os conteúdos, esse tipo de conteúdo. E muito obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.